Imaginem o peso de uma coroa. Não apenas o ouro e as joias, mas o poder absoluto sobre a vida e a morte. A história de Portugal é pontuada por reis que foram celebrados como heróis e visionários. Mas hoje, vamos virar essa moeda e explorar o lado sombrio do trono. Vamos falar dos monarcas cujas ambições, paranoias e crueldades marcaram a nação com fogo e sangue. Bem-vindos ao lado mais sombrio da realeza portuguesa. Antes de começarmos, é importante definir o que queremos dizer com cruel. Não estamos apenas falando de reis que tomaram decisões impopulares. Estamos falando de atos de tirania, violência extrema, perseguição implacável e um desprezo chocante pela vida humana. São histórias de vingança, traição e uma sede de poder que não conhecia limites. O nosso primeiro candidato é Dom Afonso IV, conhecido como o Bravo. E bravo, ele era. Mas sua história é manchada por um dos atos mais dramáticos e cruéis da história portuguesa, o assassinato de Inês de Castro. Enquanto seu filho, o futuro Dom Pedro I, estava apaixonadamente envolvido com Inês, Dom Afonso IV via a relação como uma ameaça política. Temia a influência da família galega de Inês sobre o seu herdeiro. Após anos de tensão, ignorando os apelos do próprio filho, D. Afonso deu a ordem final. Enquanto o príncipe Pedro estava ausente, 3 dos seus conselheiros mais fiéis foram a Coimbra e assassinaram Inês de Castro à frente dos seus filhos pequenos. O acto não foi apenas um crime passional. Foi um assassinato político a sangue frio, uma demonstração de poder absoluto e uma ferida que nunca sararia. A fúria de Dom Pedro, quando soube, seria lendária, e a vingança que ele mais tarde infligiria aos assassinos mostraria que a crueldade, de fato, corria na família. O candidato #2, D. João I, o herói com um segredo sombrio. Pare, pare, pare. D. João I, o herói de Aljubarrota, o fundador da dinastia de Avis, o rei que aliou-se ao lendário Nuno Álvares Pereira. Sim, o mesmo. Mas a estrada para o trono é muitas vezes pavimentada com cadáveres. Após a morte de D. Fernando, a coroa deveria passar para sua filha, Beatriz, casada com o rei de Castela. Mas a ideia de perder a independência para Castela não agradava a muitos. D. João, mestre de Avis, tornou-se a figura central de uma revolta. E aqui está o ponto crucial. Para consolidar o seu poder e eliminar a oposição interna, ele ordenou o assassinato do bispo de Lisboa, D. Martinho de Zamora. O bispo era um apoiante declarado de Castela. D. João, sem julgamento ou cerimônia, mandou que o atirassem das muralhas do castelo de Lisboa. Um ato brutal, um homicídio eclesiástico que serviu como um aviso sinistro para todos os que se opusessem ao seu novo regime. Às vezes, para se tornar um herói nacional, é preciso ter as mãos sujas de sangue. O candidato #3, D. João II, o príncipe perfeito ou o tirano implacável. Se há um rei que personifica a nossa lista, é D. João II. Apelidado de o príncipe perfeito pela sua visão administrativa e geográfica, ele também era conhecido, nos corredores do poder, como o tirano. E o seu alvo principal? A alta nobreza. D. João II via as famílias nobres mais poderosas, como os Bragança e os Viseu, como uma ameaça direta à coroa. Ele não quis apenas enfraquecê-las, ele quis exterminá-las. O Duque de Viseu, seu cunhado, foi esfaqueado até a morte pelas próprias mãos do rei durante uma audiência privada. A Duquesa de Bragança foi acusada de traição e executada de forma sumária. Mas o seu ato de crueldade mais emblemático foi a perseguição aos irmãos do Duque de Bragança. 2 deles, Diogo e o Duque de Viseu, o primeiro, foram executados. Mas o terceiro, um homem chamado Álvaro, conseguiu fugir para Castela. A fúria de D. João II foi tal que ele ordenou que a esposa grávida de Álvaro fosse enforcada publicamente em um dos arcos do Aqueduto das Águas Livres, em Lisboa. A crueldade como espetáculo público, uma lição para quem ousasse desafiar o príncipe perfeito. O candidato #4, D. Miguel, o rei que afundou Portugal em uma guerra civil. Pulando para o século XIX, encontramos uma figura cuja crueldade foi menos sobre assassinatos pessoais e mais sobre uma tirania política implacável. D. Miguel. O seu reinado foi marcado pela Guerra Civil Portuguesa, um conflito entre absolutistas e liberais. D. Miguel, um absolutista ferrenho, prometeu uma constituição liberal para ganhar o trono, mas, assim que o teve, rasgou o acordo. O que se seguiu foi o miguelismo, um período de terror branco. Os apoiantes liberais foram perseguidos, presos, exilados e executados. As prisões encheram-se,
e a violência política tornou-se a norma. A sua crueldade não foi um ato isolado, mas uma política de Estado sistemática que mergulhou o país no caos e no derramamento de sangue por anos, deixando cicatrizes profundas na sociedade portuguesa. Menção desonrosa de Pedro I, o justiceiro sanguinário. E não podemos falar de crueldade sem mencionar o homem que amou Inês de Castro. Dom Pedro I, conhecido como o Justiceiro pela sua suposta retidão, a sua vingança foi tão cruel quanto o crime que a motivou. Após subir ao trono, Dom Pedro declarou que se tinha casado secretamente com Inês, tornando-a rainha póstuma. Mas a sua justiça foi macabra. Ele capturou 2 dos assassinos, Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, e ordenou que lhes arrancassem o coração um pelo peito e outro pelas costas, enquanto ainda estavam vivos. Diz a lenda que ele assistiu ao espetáculo comendo. Ele pode ter feito justiça por amor, mas os métodos eram de uma brutalidade medieval extrema, mostrando que a linha entre justiceiro e carrasco era tênue no trono de Portugal. Então, quem foi o mais cruel? O vingativo Dom Afonso IV? O pragmático e sanguinário D. João II? Ou o tirânico de Miguel? A verdade é que a coroa portuguesa testemunhou todos os tipos de crueldade. Estes reinados nos lembram que o poder absoluto é um teste de caráter, e que mesmo os reis mais celebrados podem ter capítulos sombrios nas suas biografias. A história não é preto no branco, é um mosaico complexo de luz e sombra, de glórias e atrocidades. E aí, qual história vocês acharam a mais chocante? Deixem nos comentários se acham que algum outro rei merecia estar nesta lista. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos na história.